Como é que é? Quando o mal faz uma lanchinha, eu sei muito bem. Quem pode me limpar é Jesus, pra me deixar limpinho, quebra meu coração. E aí, pessoal, vocês estão gostando da apresentação da Alice? Boa noite, Neide Lima no Face. Ui. Me ajuda, Dindo. Pronto. Agora vai lá com a vovó. Dê tchau pra eles. Boa noite. Tchau. Joga um beijo. Beijo. Tchau, obrigada. Tá. Você pega aquela senha de saia pra mim? Oi? Aquela senha de saia. Depois. Tá. A Alice, gente, ela me vê toda noite aqui, quase todas as noites aqui, né, com vocês. E toda noite ela se arruma e ela fica um tempo aqui, que eu deixo tudo preparado, e ela fica um tempo aqui brincando. Que ela tem um canal também. E aí ela conversa aqui com a câmera desligada, tudo, né? Ela vê a câmerazinha, ela vê e fica falando como se ela estivesse, né, apresentando igual eu, como eu falo na live. Ela fala, oi, seguidores. Aí hoje ela pediu, ela disse que ela queria aparecer. Aí eu deixei. Vocês já tinham visto ela Quem estava na semana de Travando a Fala Infantil, viu eu fazendo estimulação na hora da alimentação com a Alice. E aí, agora estão conhecendo ela aqui, apresentando live também, quem não conhecia de antes. Mas me contem, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Todo mundo bem? Todo mundo querendo saber sobre a atenção? Ó, quem chegou atrasado na live perdeu a apresentação da Alice hoje aqui, iniciando a live. Olá, Ticiane Bezerra, perdão. Cíntia Macena. E aí, minhas alunas, todos bem? Quem mais está de aluna aqui? Vamos lá, hein, gente? Estamos já nos últimos dias da inscrição do método Estimule Já. Quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Hoje nós estamos com, perturbei o juízo da galera, da minha equipe, e consegui facilitar ainda um pouquinho mais o pagamento para vocês. Então, hoje nós, até as 23 horas e 59 minutos, para quem se inscrever, consegue parcelar no boleto em até 2 vezes. E também pagamento recorrente, que no cartão de crédito entra a primeira parcela agora e a segunda parcela na virada do mês. Então, não perca essa oportunidade de fazer parte do método Estimule Já e destravar a fala do seu filho. Certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Hoje eu escolhi esse tema, né, tempo de atenção da criança, porque a atenção é um pré-requisito super importante para o desenvolvimento da fala e, na verdade, para o desenvolvimento global da criança. E aí eu percebo ao longo de toda a minha carreira, em todo o tempo que eu estou aqui, a reclamação geral é: meu filho não me olha, meu filho não presta atenção em mim, meu filho não fica em nenhuma atividade que eu faço. Quem aí passa por isso? Quero ver quem é que está passando por isso. Enquanto vocês me respondem, já clica aqui, ó, nesse aviãozinho aqui no cantinho da tela, quem está no Instagram, encaminha essa live para outros papais e mamães, para eles participarem com a gente aqui e também poderem ter esse conhecimento sobre o desenvolvimento da fala e da linguagem das crianças. Então, vamos lá. Ó, a Teice Tosi, que a Paula Fernandes, também passa por isso em casa. A Karina passava, já está no processo de não passar mais, né, Karina? Mariana também, ambas alunas do curso. A Neide, Shirley, Wanda, Eu acredito que a grande maioria passa por isso. Então, assim, o que a gente precisa entender
é que atenção, né, concentração, também é algo que a gente aprende, né, que a gente desenvolve ao longo da vida. Então, mas para isso a gente também tem que ser estimulado a ter a atenção. Se a gente não é estimulado, a gente não vai desenvolver ou vai demorar muito mais para desenvolver. O grande problemática, sabe qual que é? A gente anda ficando muito desinteressante para as crianças perto de outras coisas que a gente anda oferecendo a elas. Essa que é a grande verdade. Então, assim, gente, para vocês terem ideia, para vocês terem uma reflexão aí rápida, eu sei que a maioria aqui já deixou ou deixa ainda os filhos nas telas, assistindo desenho, assistindo filmezinho. O filho de vocês concentra na tela, ele fica um tempo, vamos lá, parado, assistindo o que está passando ou não? Esses mesmos que responderam que o filho não presta atenção e não fica em atividade, quando se trata de tela, para assistir o desenho, o filme, eles ficam ou não ficam? Vou aguardar responder para seguir a conclusão do pensamento. A Paula já começou a responder que sim, fica. Teice fica. Shirley Machado fica também. Mariana fica. O questionamento agora, então, agora que vocês começaram a responder, por que ele consegue ter atenção e concentração e foco para ficar na frente das telas, mas quando se trata de mim, ele não fica? Sabe por quê? Eu vou te contar agora. Porque é aquilo que eu falei aqui no início. A tela tá lá colorida, chamativa, porque quanto mais pessoas acessam aqueles vídeos, aqueles desenhos, mais as grandes indústrias, grandes fábricas de produção deles vendem. E a gente está aqui, ó, que nem eu tô hoje aqui simples para vocês. E aí, entre o meu filho olhar para mim e olhar para uma tela, ele prefere olhar para uma tela, o que não significa que ele não tem um nível de atenção bom. Talvez eu não saiba puxar essa atenção dele para mim. E assim, a grande problemática toda da criança que não tem atenção no pai, que não olha para o pai, né, que não concentra, é porque é o seguinte, em relação à fala. A atenção é um pré-requisito para a fala, por quê? A criança precisa ter atenção no pai e concentrar nele e olhar e prestar atenção na atividade que o pai está fazendo, porque a gente inicia a fala, né, fazer os fonemas, os primeiros sons da fala, através da imitação do que a gente vê o papai e a mamãe fazendo, do que a gente vê a boca dele movimentando, as expressões que usam na hora que está falando, e a criança começa a imitar. Mas se a criança não te olha, se ela não tem atenção em ti, ela vai conseguir fazer isso? Muito provavelmente não, né? E aí a gente vem uma reflexão ainda mais profunda em relação a essa atenção, a esse nível de atenção e concentração da criança. A atenção, né, e a concentração, ela desempenha um papel importantíssimo em todo o processo de aprendizado da criança, pois que é através da atenção, do foco direcionado que a criança dá para aquilo, que ela de fato vai conseguir absorver e aprender. Então, se a criança não consegue, se ela não tem atenção, se ela não concentra, se ela dispersa demais, fica muito mais difícil dela aprender, seja a fala ou seja qualquer outra coisa. Então, se você deseja que seu filho fale, precisa elaborar a atenção. Porque, né, pensa comigo aqui de novo. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, vocês só estão conseguindo absorver o que eu tô falando pra vocês porque vocês, nesse momento, estão atentos a tudo que eu estou falando com vocês. Vocês estão concentrados em tudo que eu tô fazendo aqui pra vocês, falando pra vocês.
A cada vez que eu peço para vocês me responderem alguma coisa aqui mesmo que em comentários, como é que funciona? Vocês primeiro receberam a informação que eu dei, compreenderam essa informação, pensaram no que vão responder, porque o pensamento vem antes da ação, pensaram, planejaram e aí então vieram executar a ação. Mas se vocês não tivessem atentos a esses questionamentos que eu estou falando, a essas coisas que eu estou dizendo para vocês, vocês não teriam como pensar, compreender, pensar, planejar e executar a ação. Dessa mesma forma que eu estou fazendo aqui com vocês, é que acontece com a criança. A criança, para ela aprender, para ela conseguir desenvolver vários aspectos do desenvolvimento dela, inclusive e principalmente a fala, ela precisa estar atento a você para ela entender e compreender a informação que você está passando, entender e compreender a movimentação que você usa da musculatura da face, movimentação da boca, todos os órgãos fonoarticulatórios, para que então ela fale. Ela precisa planejar aqui na mente dela tudo que ela vai tentar falar, toda a ação que ela vai tentar executar, para então executar. Mas se ele não olha para você, se ele não fica atento na atividade que você faz, nenhum estímulo que você dê, que seja direcionado para a fala, vai funcionar. Porque antes ele precisa ser trabalhado nível de atenção. Faz sentido ou não faz? Está muito confuso, está muito difícil o que eu estou falando para vocês ou está dando para entender a linha de raciocínio? Falem para mim, está difícil ou está dando para entender? É complexo, a coisa é complexa. Quando a gente fala sobre o desenvolvimento da fala, é todo um processo que é complicado e que tem vários detalhezinhos a serem levados em conta antes da gente falar propriamente de fala. E a atenção é um deles. Então eu estou aqui aguardando. Cadê vocês? Estão entendendo? A Neide aqui no Facebook tá me dizendo que está dando para entender muito. Então, e aí baseado nisso, do que eu estou falando aqui para vocês, de que é importante a atenção, a gente tem já estudos falando qual é a média desse nível de atenção e concentração que a criança consegue a cada idade. Então, assim, tem algumas ressalvas, 2 ressalvas que eu quero trazer aqui para vocês nisso. Uma, que a criança, conforme vai tendo a maturidade neurológica, o nível de atenção dela vai aumentando. É a mesma coisa em relação à aquisição dos fonemas, Conforme vai vindo a maturidade neurológica, a criança vai aprendendo mais e mais fonemas e assim a fala dela vai melhorando, melhorando, melhorando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, apesar dessa média que a gente tem, de nível de atenção, como eu falei no início da live, que esse nível de atenção ele pode ser sim melhor elaborado, melhor treinado, a depender de como nós adultos fazemos isso. Então, esse nível de atenção pode aumentar muito. E agora eu vou falar para vocês por idade qual é o nível de atenção e concentração da criança, em média, por idade, e vocês vão entender por que eu fico dizendo, as mamães do método vão saber, que 15 minutos de estímulo é o suficiente para ajudar a desenvolver a fala de uma criança. Então, vamos lá. Estão preparados? Concentra aí, hein? Não vão ficar fazendo eu repetir, que nem de vez em quando vocês fazem eu ficar repetindo esses dados. Então, criança até 1 ano. A criança que ali por volta de 1 ano, ela tem uma média de nível de atenção de 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos, tá? É pouquinha coisa, né? E aí, só uma pausa aqui. Que aí, nesse momento, quando você
pensa assim, quer que a criança fique horas sentada fazendo uma determinada atividade, ela não fica, meu Deus do céu, meu filho não tem atenção. Não é isso, gente. A criança ainda não tem essa maturidade para ficar tanto. Então, todas as atividades que a gente faz, a gente tem que se basear por isso. Inclusive em consultório, as mamães que vão comigo no consultório, eu tô ali fazendo atividade, do nada a criança levanta, eu deixa dar uma volta, porque ele tem essa necessidade. Aí a criança vai dar uma volta e eu busco de novo a criança aqui para atividade, porque toda vez que eu resgato a criança para atividade, eu estou elaborando um pouquinho mais esse nível de atenção dela. Então cada vez ela vai concentrar mais. Fica a dica, tá? Então aqui já no primeiro ano que eu estou falando, que é 3 a 5 minutos, quando a criança ficou ali em média esse tempo e você percebe que ela quer levantar, deixa ela levantar, deixa dar um giro, mas resgate ela para ela finalizar a atividade com você. Porque se cada vez que ela levanta, você desiste da atividade, ela também entende que ela não precisa ficar mais do que aquilo, que ela não precisa elaborar mais do que aquilo da atenção dela e concentração na atividade. Ela pode deixar ela pela metade que está tudo bem. Então, resgate a criança de volta até conseguir terminar a atividade. Isso dá trabalho? Dá trabalho, né? Então, mas é possível. É treino, tá bem? Inclusive é um treino para os adultos, para o papai e para a mamãe de fazerem isso. De 2 anos. O nível de atenção de 2 anos é de 4 a 10 minutos. Então, de 3 a 5, de 4 a 10 minutinhos. 3 anos de idade, 6... Ana tá gostando da dica. 3 anos de idade, de 6 a 15 minutos. 6 a 15 minutos. 4 anos de idade, de 8 a 20. De 8 minutos a 20 minutos. 5 anos de idade, que é quando a criança já deve estar finalizando o processo de aquisição dos fonemas da fala, já deve estar falando tudo, né? Que é quando é esperado que a criança finalize todo o processo de desenvolvimento da fala. O tempo de atenção é de 10 a 25 minutos. Não deu meia hora ainda. Então, quando eu venho aqui e falo para vocês que 15 minutos dá para dar um bom estímulo, é porque é fato, não é uma coisa tirada da minha cabeça, é porque a gente tem os estudos comprovando, correlacionado ao nível de atenção que a criança consegue elaborar. Só que, se você for tentar dar um estímulo também ruim, se você não estiver sendo interessante para o seu filho, ele não vai ficar minuto nenhum olhando para você. Não vai conseguir desenvolver a fala assim. Olha aqui a Mariana, que entrou no método agora, nessa nova turma, já está lá nas aulas. Colocou aqui, ó. As inscrições abriram segunda, hoje é quarta. Com o método, o Arthur, que é o filho dela, está prestando atenção na leitura dos livros. E ela me contou, a Mariana, que ele não ficava de jeito nenhum. Não ficava, não olhava para ela, não olhava para o livro, saía, girava. E ele já está prestando atenção. Então, para a gente também conseguir que a criança fique atenta a gente tem que ser mais interessante. Hoje, na mentoria meio-dia, às 13 horas, eu falei sobre isso. A gente cresce e são tantas responsabilidades que a gente tem também, né? São tantas coisas que a gente esquece como a gente era quando era criança. Das coisas que a gente gostava, do que retinha a nossa atenção, do que chamava a atenção. A gente não lembra mais, não sabe mais brincar. Aí vem os filhos, a gente já não sabe mais brincar com os filhos, não sabe mais ser interessante, não sabe mais, né, o que fazer. A gente fica chato pra caramba. A gente não, que eu me tiro dessa, porque, gente, vocês me desculpem, mas graças a Deus eu escolhi uma profissão abençoada em que eu brinco absolutamente todos os dias. E até os dias que eu não tô, né, no consultório, eu tô com a minha sobrinha brincando aqui, eu adoro brinquedo. Amo brinquedo, a minha diversão é ir pra loja comprar brinquedo, tenho um monte, gosto mesmo. Tô sempre pesquisando coisa nova. Por quê? Porque é disso que criança gosta, de adulto interessante, de adulto divertido. Para vocês terem ideia, os meus pacientes todos vão comigo em consultório
E ao final da sessão, eles não querem ir embora para casa. Eles querem ficar comigo. É uma luta para sair. E aí, quando eu vejo assim, alguns pais falando aqui para mim, eu levei, né, na terapia e meu filho só fica chorando, chora o tempo todo. Isso é muito disparelho do que eu faço. Então, a primeira coisa, quando eu falo de reter a atenção do seu filho em você, com isso depois elaborar esse nível de atenção, é você nesse momento parar e pensar, se colocar no lugar do seu filho, na idade que ele tem, olhar para você mesmo, né, no espelho e perguntar: o meu filho vai se interessar? Meu filho tá achando que eu sou legal? Que o que eu vou fazer com ele vai ser legal, vai ser divertido? Porque assim, né, não tem ninguém para... Voltei. Então, recapitulando. Além, papai e mamãe, melhor pessoa para ensinar, vocês são o espelho da aprendizagem do filho de vocês. Mas, para ser realmente efetivo, vocês também têm que se tornar divertidos e interessantes. Não pode ficar só aquela relação, né, que a gente já tem com os nossos pais e que é normal a gente ter da autoridade, né? Papai e mamãe me trazem segurança, eles que sabem tudo, então, né, eu vou seguir aqui eles. Isso é excelente. Mas quando a gente quer dar um estímulo mais direcionado e que com crianças pequenas elas aprendem muito mais através da brincadeira, a gente tem que ser divertido nesse momento, a brincadeira tem que ser divertida. Então, com isso você consegue que seu filho fique atento a você e fique nas atividades. E lembrando de novo, por que eu estou falando de tempo de atenção, concentração, né? Da importância da criança olhar para você. Lá com 1 ano de idade, quando surgem as primeiras palavrinhas, junto com elas surgem, né, a grande maioria das palavrinhas que as crianças falam, na verdade, são as onomatopeias, que são os sons dos bichos, dos meios de transporte, e sim, isso são considerados palavras. E elas fazem esses sons através da imitação, né? E a imitação inicia antes com o gesto, né? Imitação gestual, ela vê o que você faz e tenta repetir. Mas se a criança não olhar para você, não tiver atenção em você, como que ela vai te imitar? Como é que ela vai imitar teu gesto para depois imitar os sons, a movimentação de boca que você está fazendo, para que ela tente fazer os fonemas e assim começar a falar? Não vai? Então eu tenho um outro post aqui que é um pouco antigo até, em que gerou grande polêmica, que eu falei assim, que no post a criança que não imita, ela não vai conseguir falar. Porque os fonemas, os sons, né, que a gente usa para falar, a gente aprende através da imitação. Eu vejo o outro fazendo, eu tento fazer igual. Eu vejo o outro fazendo, eu tento fazer igual. Mas se eu não vejo o outro fazendo, eu não olho para ele, eu não imito ele, como é que eu vou fazer? Desenvolvimento da fala não é nada intuitivo, é aprendizado, né? A criança aprende. E quem tem que ensinar é você, mãe, é você, papai, é você, vovó, é você, vovô, é a titia, é a babá, é quem convive com essa criança. Mas para você ensinar, você também tem que saber o que é o melhor jeito, a forma correta de fazer isso. Eu vi agora há pouco que alguém me perguntou aqui de onde eu sou, deve ser seguidor novo. Eu sou de Santarém, no Pará. Tá? Uma cidade aqui no interior do Pará. Então, deu para vocês entenderem a importância da atenção? A importância também de saber o nível de concentração do que eu posso esperar do meu filho e do quanto que eu posso também colaborar para isso melhorar? Deu? Mariana, sim. Ó, a Neide Lima aqui no Face está contando. O filho dela tem 1 ano e 9 meses e o tempo de atenção dele, que também se chama Arthur, é de 4 a 10 minutos. E quando ela está cantando para ele, ele fica olhando para a boca dela e abrindo a boca como se ele fosse falar. É justamente isso, ele está treinando, Neide. Ele está treinando. E música, crianças são muito musicais. Então, a gente cantar para a criança
super favorece a fala. O problema é que a gente também quer deixar a música tocando, né, no celular, na caixinha de som. E aí eles não veem boca nenhuma mexendo no celular, nem boca nenhuma, a caixinha de som não tem boca. E aí fica mais difícil aprender a falar. Inclusive, as crianças que falam, tem uma fala muito mais embolada, quando você consegue que ela preste atenção na sua boca melhor e que veja como você está fazendo aquele movimento, em geral elas tendem a produzir o fonema, né, mais adequadamente. Né? Quando você não consegue, passou outros 3 anos que não conseguiu tão bem ali, aí precisa levar na fono para avaliar. Mas antes disso você pode ir treinando, né? Claro que tudo, né? Que a gente, vocês são muito literais quando eu falo as coisas. Então, assim, se não tá dando para compreender nada, 2 anos você não entende nada, procurar ajuda, tá? Mas a criança que consegue olhar bem pro papai, olhar bem pra mamãe, ela consegue acompanhar melhor a movimentação de boca que faz. Então, eu vi aqui que deu, eu vou começar a responder umas perguntas de vocês aqui, tá? Aline Justus, meu filho tem 2 anos e 5 meses, fala poucas palavras. Não é esperado que uma criança de 2 anos e 5 meses fale poucas palavras. É para ela falar em torno de 150 a 200, forma frases simples de 2 palavrinhas soltas. Então, precisa, né, estimular. Convida você, vem para o método Estimule Já. Você está vendo o relato de outras mães que já estão no método aqui, já tendo, né, já vendo a evolução dos seus filhos. Paulo está me perguntando, Paulo Kelly, eu acho que é a Kelly que fala, na verdade. Você já me mandou essa pergunta meio-dia, porque o meu chora quando cantamos para qualquer música, seja quem for cantar. Não tenho como dizer sem avaliar. Pode ser por vários motivos. Então, né, não tenho como te responder isso. A Aline Justus continua aqui. Ele presta muita atenção na nossa boca, mas repete muito pouco. Porque prestar atenção é só parte do estímulo, né? A repetição, a nomeação requer outros tipos de estímulo para a criança falar. Não é só faço só uma coisa e só através dessa coisa eu vou conseguir desenvolver a fala. Desenvolvimento da fala é um processo que existem vários detalhezinhos que você precisa juntar esses detalhes para poder conseguir desenvolver a fala do seu filho. E é isso que tá no método. As mamães que estão aqui no método, que já assistiram a aula, podem confirmar aí que agora ela já sabe quantos detalhes tem, quantos pré-requisitos precisa que a criança esteja fazendo para conseguir, de fato, desenvolver a fala. Então, atenção é uma delas, mas existem outros que ela precisa ter junto para poder conseguir desenvolver a fala. E lembrando que repetição por repetição não é estímulo de fala. Aline Pimentel, como estimular para falar frases? Aumentando o repertório de palavras. Quanto mais você aumentar o repertório de palavras de outras classes gramaticais, mais ele tende a desenvolver frases. O problema é que a gente fica só, né, substantivo. Carro, papel, caneta, copo, água. Difícil a criança formar frases. Ela precisa quer, água, dá, copo, dá bola. Tchau papai, tchau mamãe. Outras coisas para poder formar frases. Salão da Ana, o próximo passo após mexer a boca enquanto eu canto a ela será a saída de sons. Provavelmente. Ela vai treinando primeiro os gestos que você faz, que nem eu falei, a imitação vem primeiro do gesto, depois ela vai tentar produzir pequenos sons. Thaísa Mesquita, meu filho tem de 1 ano e 6 meses, fala umas 6 palavras e fica resmungando muito em vez de falar. 1 ano e 6 meses, a gente espera que tenha de 15 a 20 palavrinhas, né? Depois disso ele começa uma fase esponjinha, por isso 1, 2 ele já vai para 150. Então assim, não é o que a gente espera. Talvez precise de estímulo. Esse resmungando é resmungando ou é balbucio? Às vezes vocês me falam que é resmungando, mas a criança na verdade está balbuciando.
Daiana.8, meu filho tem 1 ano e 4 meses, só fala mamãe, papai e vovó apenas. Assim, a gente espera que já tivesse, né, fazendo alguns sonzinhos de bichinho. O pintinho faz pio, o cachorro uau uau, o gato miau. Mas assim, ele está produzindo aqui o que é esperado por uma criança de 1 ano de idade. Dentro dos marcos do desenvolvimento, a gente aceita até uma diferença de em torno de 4 meses da idade real da criança para o que ela está produzindo, entendeu? Só que assim, aqui estaria, digamos assim, 1 ano e 4 meses, está apresentando tão de está dentro do que a gente dá a guarda de normalidade. Mas se seguir sem estímulo, sem direcionar, né, o estímulo para a fala, esse atraso tende a ir só aumentando. Então igualmente precisa estimular. Caroline Santos, meu filho troca B por P, tem 3 anos. Não é esperado mais essa troca. Procura o fono. Paula Fernandes, meu filho tem 2 anos e 6 meses. Fala muitas palavras, acompanha musiquinhas na TV e quando cantamos olhamos para a boca e mexe a boca quando paramos. Mas ainda não fala a frase, só papai chegou. Papai chegou é uma frase. É esperado que ele faça mais frases. Talvez esteja faltando esse mesmo estímulo de aumentar repertório, né? Tipo assim, papai chegou, tchau papai, dá a bola. Então, precisa, né, melhorar esse estímulo de aumentar repertório para que forme mais frases. Porque daqui a, né, com 3 anos já é para a criança, pelos marcos do desenvolvimento da fala, tá? Tudo isso que eu tô falando, não tô tirando aqui da minha cabeça, não. É pelos marcos do desenvolvimento da fala. É esperado aos 3 anos que a criança comece a contar histórias, pequenas histórias com a ajuda do papai e da mamãe. A Andy Leitão colocou aqui, dentro desse processo, meu filho está imitando os sons de todos os animais, o que não fazia antes. Significa que esse processo da fala está mais próximo? Levando, assim, qual a idade? Né? Tudo depende da idade. Mas sim, a criança, mesmo as que apresentam atraso, elas não vão pular, né, do que elas estão apresentando aqui direto para o que elas deveriam apresentar de acordo com a idade. Elas vão passar por todo o processo. Então vamos supor, Andy, que seu filho não estivesse falando nada. E agora ele está fazendo os sons dos bichos. Então sim, ele vai evoluindo e crescendo de acordo com os estímulos que você dá. Ela está falando que tem 2 anos. Isso assim, imitando o som dos animais, é esperado, que nem eu falei, por volta de 1 ano, ali 1 ano e 4, 1 ano e 6. Então, né, continue no estímulo que é para vir as palavrinhas, mais palavrinhas aí. Agora, se a criança só imita os sons dos bichos e não produz nenhuma outra palavra, mamãe, papá, né, essas palavras que são mais comuns a ela, mais da rotina, precisa de mais estímulo. Mais alguma pergunta? Enquanto vocês pensam aí, eu vou aproveitar e vou falar de novo o que eu consegui hoje. Gente, assim, desde segunda, quando abriram as inscrições do método, eu tenho recebido várias mensagens. Voltei. E aí, então, né, nem tudo depende só de mim, mas eu comecei a encher o saco da minha equipe. Então, mexe daqui, mexe daquela, e conseguimos dar um jeito de facilitar o acesso às inscrições do método Estimule Já. Então, até hoje às 23 horas e 59 minutos, a gente tem outras possibilidades de forma de pagamento, além do cartão de crédito dividido em 12 vezes, ou à vista e no boleto, né, à vista. Agora a gente tem também a opção de parcelar no boleto em 2 vezes, porém, são algumas vagas só, inclusive eu nem sei quantas ainda tem disponível. E pagamento recorrente no cartão de crédito, também de 2 vezes. Como é que é isso? É como uma assinatura de Netflix, por exemplo, que cai a cada mês aquela mensalidade. Então, só que aqui vai ser dividido em 2 vezes. Cai a primeira entrada, né, a primeira parcela agora, e a segunda parcela no próximo mês. Além disso, eu acrescentei mais um bônus
para quem se inscrever até hoje, às 23 horas e 59 minutos, que é o quê? Mais 2 reuniões no Zoom, 2 mentorias no Zoom. Quem já se inscreveu antes, quem já se inscreveu desde a segunda-feira, também vai ganhar mais essas 2 reuniões no Zoom, essa grande mentoria para a gente trocar mais informações ainda, esclarecer mais dúvidas ainda. Mas para quem ainda não se inscreveu, se inscreve até hoje às 23 horas e 59 minutos, meia-noite, já não vai mais valer, que tem essa possibilidade de facilitar o pagamento e mais esse bônus de mais 2 reuniões no Zoom. Dentro do método já tem 2 reuniões no Zoom. Agora com mais 2 serão 4, mas para quem se inscrever até às 23 horas e 59 minutos. E quem quiser o boleto, tem que me mandar direct, tá? Mandar uma mensagenzinha ali para pedir. Ah, Lucila, poxa vida, 3 anos, de 6 a 15 minutos. Rafaela Helder, essa vai ser a última pergunta que eu vou responder, tá? E a gente vai finalizar essa live aqui. Rafaela Helder está me perguntando, está falando, minha filha tem 2 anos e 3 meses, fala muito, só que só o início das palavras é o esperado. Rafaela, tem, inclusive foi um post, eu acho que da semana passada sobre isso, da redução silábica. Isso é esperado que a criança faça até por volta dos 3 anos de idade. Por quê? Porque ela ainda, até os 3 anos que ela adquire um grande volume de fonemas. Dos 4 aos 5 fica só uns mais, que são os mais difíceis, mas são menos, inclusive. Então é normal que até os 3 anos de idade a criança fale partes a gente espera. De nada, Lucila. Lucila, seguidora antiga aqui, nossa. Opa, voltei. Paula Fernandes, muito obrigada, adorei as informações. Gente, vocês gostaram? Mais alguma pergunta? Não, é isso, né? Então, vamos lá, gente. Quem ainda não se inscreveu, não perde essa oportunidade de se inscrever. Vem comigo. Vem pro método Estimule Já. Vem destravar a fala do seu filho. Pare com essa agonia de ver seu filho não falando. Pare com essa história de dá para esperar, que cada criança tem seu tempo. Não existe isso. Existem os marcos do desenvolvimento da fala para a gente se basear por eles, para dizer se uma criança está atrasada ou não. E estímulo é estímulo. Vem aprender a estimular em casa da melhor forma, mais divertido. Deixar a coisa mais prática para você. E acabar com esse sofrimento, que eu tenho falado para vocês também, que quando uma criança não fala, o sofrimento não é só da criança, mas é da família inteira, é da mãe que está vendo a criança não falar, é da criança que não consegue comunicar as vontades, as coisas que quer. Então, vamos acabar com esse sofrimento. Vem ser minha aluna da turma do Método Estimule Já. As vagas são limitadas. Quando encerrar essas vagas, eu vou encerrar as inscrições também. Então, não perde essa chance, não perde essa oportunidade, tá bom? Boa noite, gente. Fiquem com Deus, bom descanso e vamos nos falando.